A paz do Senhor Jesus, bom dia, mulheres abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Arlete, da Igreja Metodista Livre em Poá, e com muita gratidão no coração por poder compartilhar nesse grupo tão maravilhoso, onde há palavra do Senhor, onde há meditação, onde nós fazemos nosso discipulado para Jesus crescer e tudo que há em nós que não procede dele diminuir, para que possamos caminhar e procurar nos aperfeiçoarmos segundo o caráter dele. Grata a Deus, grata a todas desse grupo, especialmente a pastora Rosângela. E a porção que me coube foi ler o Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5, a partir do verso 16. E diz assim a palavra do Senhor: Por isso os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que ver o Pai fazer. Porque tudo o que ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que estas lhe mostrarás, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai levanta os mortos e dá-lhes vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Porque o Filho a ninguém julga, mas deu ao Filho, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não procura a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é quem dá o testemunho de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. O que está acontecendo? Um fato nada incomum naquela época. Jesus era sempre assediado e abordado pelos religiosos da época, cobrando coisas da lei. Os fariseus e os doutores da lei conheciam a lei profundamente, seguiam as orientações da lei, mas não para obedecer, para colocar pesos e julgos e chamar atenção sobre eles, que eles eram os melhores, que eles eram os verdadeiros religiosos, que oravam
altamente nas sinagogas, que cumpriam toda a lei de maneira perfeita, a ponto de se acharem melhor que todos e fazer disso um jugo muito grande sobre as pessoas que se convertiam. Eles ficavam exibindo, não era caráter, não era amor pelo Evangelho, eles ficavam exibindo ali a perfeição da religiosidade deles. E a religiosidade é um caixão. E ali ele estava sendo assediado por ter curado alguém no sábado, incomodou aquelas pessoas, aqueles líderes religiosos. E quando Jesus fala, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, dessa forma, declarando isso, Jesus contesta a noção de que até mesmo Deus estava, de alguma forma, literalmente sujeito às leis do sábado. Se Deus parasse com todo o tipo de trabalho no sábado, a natureza cairia no caos e o pecado dominaria o mundo. Gênesis 2:2 diz claramente que Deus descansou no sétimo dia. Ele descansou da obra da criação, mas começou a obra de manter a criação. Deus trabalhou e continua trabalhando. E assim mesmo também seu Filho Jesus Cristo, com essa reivindicação, Jesus afirmou a sua igualdade com Deus. Além disso, Jesus estava ensinando, quando a oportunidade de se fazer o bem se apresenta, ela não deve ser ignorada, nem mesmo no sábado, nem por causa de motivo nenhum. Então a religiosidade cega e cegava aquele povo que questionava, que fazia vários questionamentos totalmente tendenciosos para que o Senhor caísse em algum ponto da lei, para que ali eles pudessem acusá-lo, prendê-lo e matá-lo. E quantas são as coisas que se levantam muitas vezes no nosso caminho, né? Às vezes nós sentimos o peso disso até mesmo entre nós. E assim, que o Senhor nos desperte para que o nosso coração, a nossa mente seja integralmente dele, de fazer a vontade dele, independente do que alguém possa proibir, uma lei que venha para nos proibir. A vontade, a lei dele é perfeita, a palavra dele é perfeita e que a gente possa estar mantendo uma postura de coração quebrantado, de se esvaziar para que ele nos encha com a verdade dele e a maneira dele, que a gente não se intimide. Leis são feitas para serem cumpridas. A verdade é essa, as autoridades são constituídas por Deus, mas se alguma lei surgir que for contra a palavra, nós devemos o caminho que nós sabemos o caminho que nós devemos seguir, que é obedecer à lei maior que é a palavra, ainda que isso traga dolo e perseguição. Aí os judeus percebem as palavras de Jesus, revelam um relacionamento muito pessoal com Deus. Quando ele diz meu Pai, ele estava claramente reivindicando ser filho de Deus e, portanto, igual a Deus. Um homem reivindicar igualdade com Deus era blasfêmia, e a blasfêmia era um pecado que imputava a pena de morte. Levítico 24, 15 e 16. As pessoas normalmente compreendiam mal e ele estava constantemente corrigindo-as. Jesus nunca tentou corrigir o entendimento de que ele estava tentando reivindicar ser Deus, porque isso era exatamente o que ele tensionava. Assim, os líderes judeus ainda mais procuravam matá-lo. E Jesus, pleno de sabedoria, para cada situação, ele se apresentava como Messias e a sabedoria dele poderia ser até questionada. Porém, questionada, mas todos tinham que se render e saber que aquilo era a verdade. Jesus viveu como Deus.
como Deus queria que ele vivesse. Então essa é a nossa porção, é viver da maneira que o Senhor quer que a gente viva, plenamente dele, plenamente para ele, mente, coração, atitude, caminhar e fazer coisas ainda maiores. Opa, mas como que é isso? Fazer alguma coisa maior que Deus? Pela capacitação e pelo motivo. O Senhor nos capacita, nos habilita e nos dá poder. Se está escrito na palavra, quem falou foi Jesus, meninas, a gente tem alguma uma unção, algo maior quando a gente se habilita a fazer a vontade e se esvaziar e deixar ele nos preencher. Então, de acordo com os versículos seguintes, isso se refere à habilidade do filho de dar vida aos mortos e executar juízo. E, na verdade, a nossa vida sem Jesus, se a gente for pensar, é um sepulcro. E ele traz vida na nossa vida. Essa declaração teria chocado o público de Jesus, porque ele atribui ao Filho o próprio Jesus, que era visto como exclusivamente atividade de Deus o Pai. Ou seja, requereu alguma coisa que nos olhares abismados dos judeus ali, os religiosos, era só o Pai que podia fazer. E Jesus declarava que podia fazer. Somente Deus pode ressuscitar mortos, aqueles a quem Deus quer. Deus deu esse poder ao Filho, e isso está demonstrado no episódio em que o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, lá no capítulo 11, versículos 41 e 44. A certeza da nossa salvação não está nas mãos do Filho, porque Deus lhe confiou autoridade judicial e executiva para ajudar. Melhor falando, a certeza da nossa salvação está na mão do Filho. Deus confiou autoridade judicial e executiva para ele julgar. Então, ele possui a mesma dignidade e honra do Pai, para que todos os que o honrarem como filho devem honrá-lo como honram o Pai. Em contrapartida, aqueles que se recusam a honrar o Filho não estão honrando o Pai que o enviou. Aqui Jesus estava se referindo àquele tempo em que todos os reconhecerão como Senhor. A tragédia é que muitos então reconhecerão a verdadeira natureza de Jesus, mas já estarão perdidos, já terão perdido a oportunidade de receber a sua ajuda salvadora. Aquele que não está disposto a honrar a Cristo, agora irá descobrir que também não tem honrado o Pai. As pessoas não devem dizer que creem em Deus enquanto ignorarem o poder e a autoridade do seu Filho. Seguindo um pouquinho mais, nós podemos ver no versículo 24, Jesus dizendo: Eu asseguro, trocando em miúdos isso, dou certeza e garantia, né? Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus segue num discurso que soa para aqueles homens como uma afronta, porque pela lei, né, que eles cumpriam tanto, sem entendimento, tá? Eles cumpriam a lei como religiosos, mas não cumpridores da lei, querendo honrar e adorar. Era para mostrar que eles eram tão perfeitos que eles seguiam a lei do Senhor e conheciam e praticavam, né? Mas não tinha justiça nenhuma nisso. Era para pôr julgo nas pessoas, era para poder condenar, era para poder apontar, como todo bom religioso. Mas, na verdade, para ele soava como algo estarrecedor. Uma pessoa que garante que ressuscita os mortos, uma pessoa que diz que tem a mesma autoridade que Deus, uma pessoa que diz ainda assim, quem testificava dele era o próprio o Senhor. Se ele mesmo falasse, não seria válido, mas quem testificava dele, o testemunho ao respeito do Senhor, era válido porque era o próprio Deus quem mandava. Os propósitos do Evangelho de João
e eu acredito que é o principal, era dizer ali para os judeus, para fazê-los entender que Jesus era de fato o Filho de Deus, para que não viesse desvio de pensamento nenhum, porque o que falava fortemente nessa época que João escreve seu evangelho era um pensamento cristão gnóstico, que tinha o conceito de que, em essência, o bem e o mal devem ser identificados com o espírito e a matéria, respectivamente. Ensinava-se que aqueles em quem residia uma centelha de luz celestial eram prisioneiros nesse mundo material. Não, não daria para crer que o Senhor fosse Deus, porque ele era espírito e matéria, a matéria sendo má. E Deus é puramente bom, então o gnosticismo recusava acreditar no Senhor Jesus e em tudo que ele falou. E, e um propósito aqui desse Evangelho de João é combater o gnosticismo daquela época. Consistia no conhecimento de como escapar da esfera material para a espiritual. O gnosticismo negava a encarnação de Cristo e, ao afirmar que a forma humana, vista pelos olhos físicos, era apenas uma aparência, supunha que o Cristo divino havia entrado no Jesus humano em seu batismo e havia partido antes da morte na cruz. Enganos, enganos e enganos, né? E a nossa época não é diferente, são tantos os enganos, né? É, há até, de uma certa forma, um gnosticismo ainda velado, né? Que recusa o Senhor Jesus plenamente e, e contradiz tudo que Jesus diz. Quando nós substituímos no nosso culto o show humano, palavras para chamar a atenção de homens, nós não estamos fazendo diferente do que chamar a atenção sobre nós como os fariseus e expor a nossa religião. Muitas vezes o Senhor fica fora dos púlpitos. Agora, pera, tem uma parte aí, chamar a atenção do ser humano para o Evangelho, nós devemos sim, né? Para que fique bem claro, não é chamar a atenção do ser humano que é pecado sobre as coisas de Deus, é chamar a atenção sobre nós, né? Quando nós fazemos o Cristo aparecer, né? É o evangelho correto. Cristo brilha em cada atitude, em cada momento, em cada pregação, em cada caminhar, na ida no banco, na vinda da escola. E Cristo brilha e reina. Amém, minhas amadas? Foi isso que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando. Que nós possamos ser abençoadas e Deus abençoe a todas. Um beijo no coração.